E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao segundo vídeo da série do Mining aqui do Flow. A gente estava pensando em fazer esse segundo vídeo um tutorial, um passo a passo de como configurar o HiveOS, como eu tinha mencionado no final do vídeo anterior. Mas, na verdade, a gente viu que não é tão necessário a gente seguiu um tutorial aqui no YouTube mesmo, do canal Mining Chamber. Esse vídeo tem legenda em português e é super simples de seguir, super intuitivo, super fácil. Então a gente vai deixar o link aqui na descrição. Isso não vai atrapalhar a gente em nenhum sentido, porque a gente ainda vai mostrar para vocês como a gente configurou o nosso HiveOS, como ele está configurado hoje, mostrar como ele funciona ainda nesse vídeo. Mas o como configurar pela primeira vez, acredito que é muito mais fácil vocês seguirem o próprio passo a passo que a gente seguiu. Então ele está aqui na descrição, só dá uma olhada. Antes de qualquer coisa, eu queria passar aqui para agradecer em nome do Flow as visualizações e os comentários que vocês deixaram no último vídeo, o feedback em geral, isso é muito importante para a gente. Vários pontos que vocês comentaram, a gente está buscando melhorar. Então, de verdade, agradecer muito aí o pessoal que se inscreveu. Também se inscrevam, já deem um gostei nesse vídeo, se inscrevam no canal. Se você ainda não assistiu a primeira edição, só clicar aqui no canal, na descrição tem também. Clica lá e dá uma olhada. E para falar agora sobre o assunto do vídeo, o primeiro vídeo que a gente mostrou para vocês, que foi postado aí no dia 22 de abril, se eu não me engano, na verdade ele foi gravado no final de janeiro desse ano, começo de fevereiro, então já é um vídeo bem antigo, tanto que muita coisa mudou. A gente está gravando esse segundo vídeo já no nosso escritório, aqui em São Paulo, então muita coisa evoluiu. E a gente vai mostrar o rig para vocês hoje, vocês vão ver como ele já está muito mais equipado, de fato. Então, vamos lá. Aqui está o nosso rig atualizado. Como que ele está construído hoje? A gente ainda tem o mesmo processador, a mesma memória RAM, a mesma placa-mãe, porém agora o que mudou basicamente? A gente claramente aqui tem um número maior de placas de vídeo e como comentaram aí no vídeo anterior, já respondendo essa dúvida, a gente com certeza tem que ter as fontes com potência suficiente para suportar as placas de vídeo. Então aqui a gente já está rodando esse rig com duas fontes de 750 watts. Uma fonte está dedicada para duas placas de vídeo e a outra fonte duas placas de vídeo também e o restante dos componentes que não ocupam tanta carga assim, né? Então falando sobre as placas aqui, hoje a gente está com essas duas 360 Ti da Galaxy EX. A gente vai colocar toda a descrição e vai mostrar para vocês também ainda nesse vídeo no HiveOS. Então essas duas são da Galaxy. A gente está com essa 3060 Ti também da EVGA. Ela é bem menor, então a gente já vai comentar também sobre os impactos que isso tem em questão de temperatura, performance. E a gente tem aqui essa maior mesmo, que é uma 3070 da Asus. Falando um pouquinho mais sobre essas fontes, o porquê da gente utilizar duas fontes de 750 watts. Atualmente, cada uma dessas placas puxa cerca de 130 watts. Então, é mais do que o suficiente essas duas placas que a gente tem hoje. Inclusive, a gente ainda pretende colocar mais duas placas de vídeo ainda nesse rig. Então, aí sim, as duas fontes vão ser utilizadas e continuando com uma margem de segurança para colocar. E basicamente, falando uma parte um pouco mais técnica, o conector da placa-mãe de 24 pinos, na verdade é um splitter, onde a gente vem uma parcela dos pinos de uma fonte e uma parcela dos pinos da outra fonte. Isso é necessário para, enfim, o sistema inteiro estar conectado, né? Para ligar ao mesmo tempo, para desligar ao mesmo tempo, ter as mesmas questões de segurança, porque ambas as fontes são iguais, são as 750 watts da Gigabyte, e tem diversas maneiras de proteção contra um surto de eletricidade, um pico de voltagem, enfim, qualquer adversidade que possa ter nessas fontes, elas seguram. Uma coisa que é muito importante nessa série é que a gente quer ser o mais transparente e honesto com vocês possível. Então a gente também vai mostrar nossas falhas, onde a gente errou, aqui na nossa construção também. Então, abordando um pouquinho sobre isso, uma das primeiras coisas que a gente viu quando a gente adquiriu mais placas para colocar nesse sistema, sempre que a gente adquiria uma placa nova, então a gente foi de uma para duas placas, depois para três, depois para quatro placas, e cada uma das vezes que a gente adicionou uma placa, a gente quebrava a cabeça para conseguir configurar. A placa não ligava, ou então a nova placa ligava e a anterior não. A gente sempre tinha algum problema que precisou de verdade quebrar a cabeça para resolver. Então, é muito importante que vocês busquem o máximo de conteúdo possível na internet. Hoje é a forma mais fácil de você conseguir esses conteúdos relacionados à mineração de criptomoedas. E no nosso caso, muita gente pode achar que isso foi um erro, assim, muito simples de ser solucionado, e de fato foi uma falta de atenção nossa. Era apenas o conector de força
para PCI. Então a gente tem um conector aqui e um ali em cima também. E basicamente a gente estava com os conectores todos conectados, todos funcionando, menos esses. As portas de entrada PCI aqui da placa-mãe não estavam recebendo força para receber o sinal das placas. Era uma coisa super simples de consertar, e assim que a gente resolveu isso, tudo deu certo dali para frente. Então é muito importante que vocês busquem sobre as especificidades de cada placa, da placa que você for comprar. A gente vai abordar isso também, mas o ponto é, cada placa é diferente. Você pode comprar duas placas exatamente iguais, como é o nosso caso aqui, que a gente tem duas 3060 Ti da Galaxy. Elas são exatamente iguais, porém elas são completamente diferentes em performance. Uma pode performar mais do que a outra, esquentar mais do que a outra. Então isso vai de fato na diferença na hora da confecção da placa de vídeo. Então, por mais que elas sejam o mesmo modelo, às vezes do mesmo lote, elas podem performar de maneiras diferentes. Bom, pessoal, agora a gente vai ligar o rig como ele está hoje, para poder mostrar para vocês como ele está rodando e também mostrar no sistema operacional, no RiveOS, como que ele está sendo, enfim, analisado pelo sistema operacional, como que ele está funcionando. E já outra curiosidade, que foi uma correção que a gente teve também na tentativa e erro. No último vídeo eu liguei o rig inteiro dando basicamente um curto com uma chavinha nos pinos, conectores ali, como se fosse um gabinete, mas a gente acabou descobrindo que tem um botão na placa de mãe para poder ligar diretamente, para poder ligar, desligar, reiniciar. Então, por ser um rig montado para mineração, é uma coisa que você não utiliza, não fica desligando e ligando o tempo inteiro. Normalmente não tem um botão igual tem num gabinete ou num laptop, num notebook para desligar e ligar. Então aqui é realmente na placa-mãe mesmo. Então eu vou ligar aqui para vocês verem, enfim, tudo acontecendo. Aí a gente está então com a máquina ligada. Aqui a gente tem a tela do RiveOS, ela é uma tela bem resumida, aqui a tela de fato de overview, então a gente pode ter uma visão geral do nosso rig, e aqui alguns pontos que são importantes para a gente destacar. Aqui em cima, então, a gente tem um resumo geral do rig, né, com o nome do rig, esses tags aqui foi a gente mesmo que colocou. A gente tem uma questão do flight sheet. O que é o flight sheet? É onde você configura qual vai ser o pool de mineração, qual vai ser o algoritmo que você vai estar minerando, e por aí vai. E aqui um pequeno resumo, né, das placas que estão rodando e também do if-hash, que é qual o algoritmo que a gente está minerando e a velocidade que está sendo minerada. Mas aqui embaixo, isso aqui é um histórico das atualizações que a gente fez, mas resumindo, aqui embaixo então mostrando para vocês, ele mapeando as 4 placas que estão conectadas, qual é o mega hash que cada uma delas está fazendo, que basicamente é a performance. Então quanto maior esse número aqui, mais poder de mineração, a gente pode falar o hash rate, maior é o hash rate. Aqui a gente tem a temperatura das placas, então a gente consegue acompanhar isso também, a velocidade de fan, ou seja, do ventilador das placas, qual é o consumo em watts que cada uma das placas está fazendo. Aqui novamente a questão do fan, e aqui é um overclock. Na verdade aqui na questão do core é um underclock, vou falar um pouco melhor sobre isso. Mas aqui é um resumo geral, então, que a gente pode acompanhar de tudo que está acontecendo. Aqui a gente tem as informações restantes do rig também, qual é a placa-mãe, qual é o SSD, o CPU, a gente tem tudo isso aqui mostrando, inclusive a temperatura aqui do CPU. A gente teve um comentário também falando em relação à pasta térmica no último vídeo, e aqui mostra bastante essa questão. O que demanda nesse rig é a questão das GPUs. O CPU não é utilizado, ele realmente só existe para rodar, de fato, o sistema operacional, né? Então, a temperatura dele sempre fica bem baixa. E agora, falando um pouquinho sobre essas placas, é muito interessante você já analisar isso. Vocês podem ver que essa placa aqui da EVGA, que é a menorzinha que vocês assistiram agora no vídeo, ela precisa de um fan aqui em 95%. E mesmo assim, ela ainda é a mais quente. Ela está com o fan com a velocidade maior entre todos e é a temperatura maior. Por quê? Porque ela é menor, então ela esquenta mais para ter uma performance mais alta. Então, tudo isso tem que ser analisado. Essas duas primeiras placas aqui são exatamente iguais, compradas no mesmo lote, e vocês podem ver que elas estão com hash rates diferentes, temperaturas diferentes, configuradas de formas diferentes. Então, a gente sempre vai alterando as questões do core
seja do clock, aliás, seja overclock ou underclock, para poder chegar no melhor hash rate possível. Mas aí tem um ponto que deve ser muito pensado. No caso aqui, não, como a gente configurou já muito bem isso, não está acontecendo isso, porém tem como, aqui em cima a gente tem aqui, ó, mostra 158 desde que a gente ligou a máquina, que faz alguns minutos, tem 158 accepted shares, ou seja, 158 processos deram completamente certo. Se você começa a aumentar ou alterar muito o clock aqui, ou então a placa está esquentando demais, ou então a placa não está recebendo força suficiente, enfim, por diversos fatores, podem começar a aparecer shares que não foram completas com sucesso. Então é melhor você ser mais conservador na questão do clock para manter uma estabilidade na questão dos shares. Porque como você vai deixar a placa minerando por você não vai estar o tempo inteiro acompanhando, é melhor que ela esteja estável o 100% do tempo. Então, dá para aumentar esse valor? Dá para aumentar, só que ele vai começar a apontar vários invalid shares. Bom, agora eu vou mostrar mais algumas coisas para vocês, então essa é a tela de resumo. Aqui a gente tem a tela do Flight Sheet. O que o Flight Sheet mostra? Ele mostra que a gente pode configurar o padrão de voo, né? Se a gente pode chamar uma tradução livre aí, que esse rig vai seguir. Então, qual vai ser o algoritmo que ele vai minerar, em qual servidor, qual vai ser a pool, né, o minerador que ele vai utilizar e para onde vai a recompensa dessa mineração. Então aqui, obviamente, está coberto para vocês, mas aqui mostra qual é a carteira que está configurada para a gente, todas as informações, e se a gente quiser criar uma nova para alterar de tempos em tempos, a gente pode também. Aqui, então, a gente está minerando Ether, mas se a gente quiser minerar, por exemplo, Ravencoin, a gente cria aqui uma outra flight sheet com outra carteira, outras informações, e a gente pode alterar conforme a gente quiser, conforme a gente achar melhor e julgar melhor, na verdade, para poder fazer isso livremente. Aqui na parte de overclocking, de fato, a gente está com uma configuração padrão, né? A gente fez algumas alterações nela, mas a gente não tem diferentes versões, a gente só tem a nossa, que é padrão, chamada de padrão. Mas a gente pode ter configurações diferentes para alterar conforme a gente quiser, para algoritmos diferentes e, enfim, momentos diferentes. Temperaturas diferentes, enfim, várias coisas assim. Aqui na tela de tuning, a gente pode acompanhar todos os diferentes mineradores que existem, que a gente pode utilizar no caso do HiveOS. Então, a gente está utilizando o T-Rex, que é esse primeiro aqui, e esse símbolo aqui do lado, basicamente o N é um minerador que é compatível com placas da NVIDIA, o A com placas da AMD, e esse C amarelo com CPU. Então, é possível também minerar com CPU, embora acredito que a maioria das vezes não seja uma coisa rentável, mas, enfim, tem a disponibilidade para isso também. Então, você pode escolher diferentes mineradores, dependendo da estratégia que você quer no seu rig de mineração. Aqui em Activity, a gente consegue acompanhar um histórico de tudo que a gente alterou, conforme a gente for alterando. Vocês podem até acompanhar aqui e ver que a última alteração que a gente tinha feito era 5 dias atrás. Então, é bem comum depois aqui dar um pulo também de 7 a 12 dias. O nosso rig está rodando 100% do tempo desde que a gente começou a montar ele, lá no final de janeiro, começo de fevereiro desse ano de 2021. E ele está rodando 100% do tempo. Então, é para vocês entenderem e verem, na verdade, na prática, que você constrói, faz dar certo e depois faz pequenas alterações para manter a estabilidade. Também é interessante mostrar aqui na tela de overview a questão da versão do HiveOS. Então, aqui no caso, por exemplo, a gente não está na última versão. Não é obrigatório de maneira alguma que a gente faça o update. Os updates são para deixar talvez o rig mais estável, coisas assim. É interessante sempre que seja atualizado, mas não é obrigatório. Então, por exemplo, vocês viram ali na questão da atividade, no histórico, e aqui em cima também, nesse resumo que mostra 6 dias, o que são muitas dessas atualizações? É quando a gente liga e desliga a máquina. E a gente desliga, obviamente, para limpar, manter uma produção o mais estável possível. Então, desligar para fazer a limpeza de todos os ventiladores, os fãs, e assim por diante. Bom, além disso, além da questão do update do HiveOS, também é possível fazer o update dos drivers da GPU que você está utilizando. Então, se você estiver usando da AMD, os drivers da AMD e da NVIDIA aqui também. É possível fazer diretamente pelo HiveOS. Se você conectar um monitor diretamente na máquina, ele vai mostrar basicamente o shell. O shell basicamente é uma linha de comando que você pode abrir para fazer comandos diretamente. Todos os comandos que eu fiz aqui pela tela do HiveOS eu posso fazer diretamente no shell.
Mas isso é interessante também porque eu posso fazer se eu quiser fisicamente na máquina, né? Aliás, fisicamente não, mas conectado diretamente na máquina. Porque uma vantagem gigantesca do HiveOS, essa tela que eu estou mostrando aqui para vocês, ela não está conectada no rig de mineração. Eu estou pela internet. Então, no caso aqui, eu estou do lado do rig, mas eu posso estar em outro estado, em outro país, e eu consigo acompanhar em tempo real tudo o que está acontecendo com o rig e fazer as alterações que eu quiser fazer. Então, aqui eu posso, enfim, entender tudo o que está acontecendo. Não vou rodar agora todos os comandos ou como eles funcionam. Só vou fazer um do miner, que ele vai basicamente mostrar aí, essa é a mineração de fato. Então, isso aqui é a mineração, no nosso caso de Ether, através do miner T-Rex, então a gente pode acompanhar aqui. E aqui ele vai ficar mostrando, vai ficar atualizando, vai ficar, enfim, rodando, mostrando os shares aceitos, os shares que não foram aceitos e por aí vai. Bom, o vídeo de hoje fica por aqui. A gente agradece muito a visualização de vocês, os comentários de vocês, a interação que vocês estão tendo com a gente é muito importante para a gente mesmo. E acho que próximos passos, a gente tem uma placa para chegar, tá chegando essa semana, entre essa semana e a próxima. Então, eu tenho a ideia talvez de gravar o próximo vídeo mostrando a instalação de uma placa nova num setup já existente, como a gente configura ela aqui, como a gente configura ela no HiveOS e por aí vai. Acredito que o vídeo vai ser sobre isso, mas deixem aí nos comentários também sobre o que vocês querem ver, o que vocês querem, enfim, saber sobre esse universo de mineração. Quero saber comparativo de placas, comparativo de algoritmos, enfim, deixem aí os comentários e a gente analisa aí e já faz o próximo vídeo. Beleza? Agradeço muito que vocês tenham assistido esse vídeo. Se você ainda não está inscrito no projeto Flow in Tech, que é o nosso projeto de um hub, na verdade, de serviços relacionados ao universo de blockchain e criptoeconomia. Então, a gente vai ter uma questão de uma wallet digital. A gente está também pensando na questão de um lending, de uma plataforma de lending, de empréstimo com garantia e collateral em BTC. E também à frente do mining. Então, se você ainda não está inscrito nesse projeto para ter acesso ao beta de forma gratuita, entra no link aqui da descrição, se inscreva, super simples, super rápido. Você também vai ter acesso a um grupo no Telegram, onde a gente atualiza sempre, todas as pessoas estão lá sobre o nosso projeto, sobre tudo que a gente está fazendo. Então, acredito que é isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Valeu, pessoal, até a próxima.